Oi gente, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como é que acontece os tratamentos, tá, do Espaço Humanidade. Porque muita gente me pergunta, mas como é que é? Você fala dos corpos e tudo, mas eu queria entender como é que você faz esse tratamento. Assim, não é muito fácil de explicar, mas eu vou tentar explicar o mais breve possível, tá? Então é assim, vou falar um pouquinho dos corpos sutis e onde a gente faz os tratamentos em cada corpo. Então vamos lá. Então, eu vou explicar para vocês onde, como são os corpos sutis e onde acontecem os nossos tratamentos, tá? Então, vamos começar. Esse aqui são os nossos 7 corpos, certo? Eu vou explicar de uma maneira, indo do 7 para o primeiro e depois voltando do primeiro corpo ao 7º corpo, para ficar mais fácil a compreensão. E aí eu vou mostrando onde vai sendo os tratamentos em cada um dos corpos, onde se encontra o intruso, como é que a gente tira. Eu vou explicar melhor para vocês, para ter uma abrangência para vocês entenderem como as coisas acontecem. Então vamos lá. Esse corpo número 7 aqui é o nosso corpo físico, tá? Então ele é um corpo que a gente pode dizer que é só a carcaça mesmo. Então é um corpo de um saco de ossos e carne e é somente isso. Ele não tem nenhum tipo de animação, somente a parte física, a parte material. Depois desse corpo, a gente tem o corpo número 6. Esse corpo número 6 aqui, ele é o que a gente chama de corpo dupletérico. Ele é um corpo igualzinho ao nosso corpo, tá? Com o mesmo formato, e ele é o que anima o corpo físico, certo? Então ele aqui é o dá vida para esse corpo número 7 aqui, certo? Esse é o que dá vida para o corpo número 7, é o que anima, o que faz a gente se movimentar e o que faz a gente ter todas as funções fisiológicas, a liberação de hormônio, tá tudo aqui, tá? Tá tudo nesse corpo número 6 aqui. Na sequência, no corpo número 5, a gente tem o que a gente chama de corpo astral, tá? E que também a gente chama de o corpo das emoções, onde ficam as nossas emoções. Tá? Claro que tudo isso é de uma maneira simples, tá? Para vocês entenderem como funciona. Se você for aprofundar muito mais, ele tem outras funções também. É o corpo que, quando a gente desencarna, é o corpo que continua tendo o nosso formato, mas aí a gente teria que aprofundar muito. Não é a proposta agora. Aqui é onde ficam as nossas emoções. Certo? Então, por exemplo, como é que funciona? Como é que você vai me explicar? Como é que eu vou explicar isso para vocês? Imagina que você tem uma sensação, tá? Você não consegue pensar, entender por que ela acontece, tá? Mas você sente. É nesse corpo aqui que está essa sensação, certo? É nesse corpo aqui. Vamos mais um pouco para frente, depois eu vou voltando, vai ficar mais claro. Aí depois do número 5, que é o corpo astral, o corpo das emoções, a gente tem aí o nosso corpo mental inferior. É o corpo da nossa racionalidade, é o corpo do que a gente pensa, do que a gente faz as nossas contas, organiza a nossa vida, tá tudo aqui, nesse corpo. Ele já não tem mais a forma do nosso corpo físico, tá? Ele não tem mais o mesmo formato, ele é um corpo ovalado, certo? E é o nosso corpo mental inferior, onde está a nossa racionalidade. Acima do nosso corpo mental inferior, o número 3 é o nosso corpo mental superior. Tá? É onde tem todos os registros, todas as informações que a gente precisa para essa encarnação, certo? Para essa encarnação somente. Então, quando você faz uma oração ou reza, ai meu Deus, o que eu faço? Na verdade, você está se conectando com esse corpo que tem as informações. E aí, quando você se conecta, essas informações chegam até você. Tá? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. O corpo número 2, tá? É o corpo onde ficam todos os nossos registros akáshicos, ou todas as nossas vidas, todos os registros das nossas vidas. Tá? É aqui onde fica esses registros, nesse corpo número 2. O corpo número 1 é o corpo de luz pura, é a nossa centelha divina, é Deus manifestado em nós mesmos, certo? Então ali onde a gente tem a nossa, não se fala da imagem e semelhança de Deus,
tá aqui, ó, dentro de nós existe essa centelha divina de onde nós fomos criados, todos nós temos ela, tá? Eu vou voltar agora, tá, do corpo 1 para o corpo número 7, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Então aqui é a nossa centelha divina, né, tem um corpo somente de luz. No corpo número 2 é onde ficam todos os nossos registros, também é um corpo de luz, certo? E onde ficam todos os nossos registros de todas as vidas que nós já tivemos. Então assim, quando alguém já teve todo mundo aí já teve um déjà vu, né? Onde você de repente tem uma sensação de que, nossa, já vivi isso, mas aí a gente tenta se lembrar de novo e a gente não consegue, tá? É porque em algum momento, tá, por um lapso de segundo, você tem contato com esse corpo número 2, certo? Então você entra em contato com esse corpo. Quando a gente resolve reencarnar, a gente acaba tendo que lidar com algumas situações. A gente não tem condição de lidar com todas as situações, de resolver todas as questões e ter lembrança de todas as vidas que a gente já teve, certo? Porque para a gente chegar como a gente está agora, consciente, com um grau evolutivo, tendo consciência, sabendo pensar, racionalidade, a gente já vem de muitas vidas, certo? Então, quando a gente vai reencarnar, a gente pega somente algumas coisas que serão importantes ser trabalhadas nessa vida atual. Então, é feito uma triagem nesse corpo número 2, pegando só o que será trabalhado, tá, nessa vida atual, e aí a gente transfere somente essas informações para esse corpo número 3, que é o nosso corpo mental inferior. Tá? Então, desculpa, eu esqueci de falar, esse é o corpo mental inferior, esse é o nosso corpo búdico, esse é o nome do corpo número 2, e o Atma é o nosso corpo número 1, certo? Eu não havia falado o nome deles, então é isso, Atma, búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral, duplo etérico e corpo físico, certo? Então vamos voltando lá. No corpo número 3 tem todos os registros daquilo que a gente precisa para trabalhar nessa encarnação. Aí você vai me perguntar, nossa, mas por que a gente não pode lembrar de tudo? Vamos pensar bem, a gente não tem condições de lidar com algumas questões da nossa infância, alguns traumas, porque alguém fez isso, ou deixou a gente de lado, a gente se sente abandonado, ou se sente rejeitado. Você imagina se a gente tivesse consciência de todas as encarnações, das coisas boas e ruins que fizeram pra gente e das coisas ruins também que nós fizemos aos outros. A gente entraria num processo de raiva e culpa que não teria fim. Então, por isso, a gente traz somente algumas questões para ser trabalhadas, o que já é bastante difícil, tá? A gente tem um monte de questão, todo mundo aí, você tem um monte de questões, não está conseguindo resolver isso. Então, imagina se você tivesse isso e mais uma eternidade para trabalhar. Então, aqui no número 3, nesse corpo de luz, também luz, vai ter todas as informações que você precisa para trabalhar, para fazer tudo. Então, quando alguém fala, todas as respostas estão dentro de você, é disso que a gente está falando. Tá tudo aqui. Então, quando a gente entra num processo onde a gente reza, onde a gente pede, por favor, meu Deus, me ajuda, o que é que eu faço? Você está acessando esse corpo. Esse corpo vai te dar todas as respostas. Então, basta se conectar com você mesmo, tá? Com essa parte, fecha seus olhos, entre em contato e traz essa energia, tá? Que vem um Deus todo forte, que existe, que está dentro da gente para nos ajudar, tá? Então, quando você tem uma sensação assim, nossa, tô fazendo uma coisa errada, muitas vezes a gente faz, né? A gente sabe que tá fazendo errado, a gente sabe qual é o certo, mas por algum motivo mesmo assim a gente faz. Essa parte que é a parte certa, tá aqui, ó. É isso aqui que você tá acessando, é o seu certo, a sua verdade, tá? Então, quando você tem todas essas informações aqui, você começa a construir o seu corpo físico. Então, vamos lá. A partir daqui, você vai construir a sua estrutura física. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que numa outra vida você tenha tido problema. Vou dar só um exemplo. Vamos imaginar que eu, Andresa,
tenha numa outra vida, é só uma suposição, tá? Tenha numa outra vida sido uma senhora de escravos, tá? Que foi muito comum aqui no nosso Brasil. Então, eu tinha uma pele branca e eu era senhora de escravos e eu maltratava os escravos, como aconteceu muito aqui. Então, eu preciso entender. Aí eu entrei no processo, voltei, desencarnei, compreendi que aquilo não é bacana. O que eu vou fazer? Eu escolho vir num corpo físico de pele negra para que eu possa compreender quais são as dores que os negros passaram. Na verdade, passaram, certo? Eu não vou passar pela mesma questão que foi, como foi, mas com certeza eu vou passar por outras questões que ainda estão muito presentes aí em todas as pessoas de raça, de famílias negras, porque ainda sofrem humilhação, ainda tem muitas questões e dores que estão profundas, certo? Então, tudo isso eu resolvo construir um corpo negro para nascer numa família com pai, mães e mãe que tenha também, que sejam negros ou não, enfim, a gente vai construindo os nossos corpos para passar pela nossa experiência. Então eu passo aqui, como aqui eu tenho essa experiência para passar, eu mando a informação para esse corpo mental número 4, tá? De que eu preciso construir um corpo assim ou assado. Né? Então, nesse exemplo que eu dei, eu preciso construir um corpo negro, preciso resolver uma questão com uma pessoa, então eu vou nascer filha dessa pessoa, então vamos imaginar que numa outra vida nós somos inimigos. Tá? Como eu preciso equilibrar o amor, certo? E a gente resolve que eu vou nascer filha, ou mãe, ou irmã, enfim, dessa pessoa, para que a gente possa equilibrar aquela raiva. Porque a ideia não é que a gente pague, não é um pagamento de dívida, mas é um equilíbrio de energia, para que eu consiga saber qual é o equilíbrio, porque o que é o equilíbrio? É o caminho do meio, certo? É a metade, é bem no meio. Então, para eu saber o equilíbrio, onde está esse equilíbrio, eu preciso conhecer os dois lados. Certo? Então eu dou um exemplo, porque assim, se você tem uma sala em que você não vê o fim dessa sala, como é que você vai saber onde é o meio? Certo? Então você tem que saber onde ela começa, onde ela termina, para você conseguir entender qual é o meio da sala. Com a nossa vida é a mesma coisa. Então às vezes a gente precisa estar em uma situação, em uma polaridade, e aí a gente precisa depois estar em outra para entender o meio, para entrar no equilíbrio das energias, certo? Então eu construo aqui, eu passo a informação para esse corpo número 4, certo? Que é o nosso mental inferior, para que ele comece a construir, né, os outros corpos. Então, aqui, o nosso corpo número 4, a gente diz que ele é o mental que constrói, tá? A partir da nossa mente se constrói toda a realidade física, se constrói tudo, tá? Inclusive o nosso corpo físico. Então, por isso que a gente fala, tudo que você pensa, tudo que você acredita, você vai construir. Tudo que está no seu mental, tudo que está na sua crença, você vai construir, certo? Então, vamos lá. Aqui é onde você vai construir. Então, esse corpo é como se ele fosse o arquiteto. Então, ele organiza e fala, bom, para que eu possa fazer tudo isso, para que eu possa viver essa experiência que o corpo 3 me propõe, eu preciso de um corpo assim, assim, assim. E a partir daí é construído o corpo número 5, o corpo astral. Tá? E nesse corpo astral ele já tem o formato do nosso corpo físico e é onde ficam todas as nossas emoções. Tá? Então eu vou explicar e depois eu vou explicar como é que são feitos os nossos tratamentos, exatamente. Tá? Então, aqui no corpo número 5, a gente já tem todas as nossas, o nosso formato, os nossos órgãos, tá tudo aqui. Aqui a gente já tem. E todas as nossas emoções estão aqui. A partir de construído o nosso corpo número 5 e o nosso corpo número 4, essas duas estruturas vão mental e emocional, certo? Dar o corpo número 6. Então é assim, é o nosso fantasminha. Então esse corpo tem todos os nossos órgãos, então é o duplo etérico que a gente chama. Então assim, aquele fantasminha que algumas pessoas conseguem ver, tá? É aqui, é esse corpo aqui que é o que vai dar vida para o corpo número físico. Aqui também no duplo etérico, gente, é onde ficam os chakras,
tá? Onde tem todos os nossos chakras, por onde passa toda a energia para animar esse corpo, certo? Então, só para vocês entenderem mais ou menos, eu vou ficar aqui nesses dois corpos, eu vou explicar bem esses dois corpos para você entender como é que uma doença física ou emocional vai abater o corpo número 7, como é que a gente somatiza uma doença aqui no corpo número 7, no físico, tá? Então assim, do 3 para cima é o que a gente chama de tríade superior, tá? É somente luz. Do 4 para baixo é o quaternário inferior, já está na matéria, tá? Já estamos tudo aqui, ainda a energia até a matéria, mas já estamos no nosso plano do planeta Terra, certo? Então vamos lá. Aí você vai me falar, mas Andresa, eu não estou entendendo muito bem a diferença disso aqui, do emocional e do mental. No corpo mental é onde fica todas as nossas crenças, tá? Tudo que nos contaram, todas as historinhas que nos foram ditas estão aqui. Aí você fala, tá, mas isso aqui é separado disso aqui? De certa maneira sim, tá? A gente está sempre junto, mas são corpos separados. Eu vou explicar melhor. Imagina, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que você está sempre aí dentro de você? Aí no seu físico? É aí que você está todo o tempo? Tá. Então, vou dar um exemplo para quem por algum motivo discorde de estar ou não estar. Só um exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Quando a gente está lendo um livro, aí você está lá lendo um livro, de repente passou 2 páginas, você leu e não prestou atenção em nada. Aonde é que você estava? Você estava aí? Ou você estava lá onde estava o seu pensamento? Certo? Então assim, esse corpo se desloca para onde está o seu pensamento. Então vai lá para algum lugar. Então você está aqui, está lendo, está fazendo movimento com esse corpo número 7, só que o seu mental não está lá, tá? Está lá onde você está pensando, onde está a sua cabeça, né? Outra coisa, tá? Então aqui é onde começa a ser construído o nosso ego. É aí que começa algumas dificuldades para muitas das pessoas. Aqui começa a construir o ego. O ego é ruim? Não, o ego tá para nos defender. Mas quando a gente, né, quando você passa do ego e aquilo passa a ser um orgulho exacerbado ou uma questão de poder exacerbada, porque eu quero, porque eu tenho o quê, tá tudo aqui, aí é que começa a descompensar. Quando você começa a pensar que o que o outro fala, o que o outro pensa é mais importante, você sai do ego saudável, da vida saudável, e passa a viver uma vida de um ego que te machuca. Você vai entender por que isso te machuca, que cai na depressão, na síndrome do pânico ou na própria doença física, tá? Então, o que acontece? Aqui você já entendeu que esse corpo se desloca com o seu pensamento. Então você vai para onde você pensa. E o corpo emocional, o corpo astral? Você acha que ele está sempre aí com você? Então, mais um exemplo eu vou te dar. Vamos imaginar, tá? Quando você, por exemplo, você briga com o chefe. Tá lá, o chefe fala poucas e boas para você, fala aquilo que ele quer. Ele tá numa posição que ele pode falar e você não pode responder. Vamos só imaginar. Aí aquilo te dá uma raiva, essa raiva tá aqui, ó, tá nesse corpo, não tá no corpo da razão. A razão até fala, não precisa sentir raiva, mas se não sei o que acontece, você sente, tá aqui no corpo número 5. Aquela raiva, aquela raiva, aquela raiva. Enquanto você tá ali, você fica o tempo inteiro pensando e vibrando aquela raiva que tá aqui, é uma vibração, uma frequência que vibra, uma potência com muita raiva. Você não consegue parar, a sua energia vai toda lá no chefe, lá na sala dele o tempo inteiro. Né? Só que como você está acordado, você está ligado aqui, mas o seu corpo emocional tá lá, com raiva, emitindo toda essa raiva lá pro chefe, certo? Mas vamos imaginar que quando você dorme, você passou o dia com raiva daquele chefe que falou o que quis para você. Quando você dorme o seu corpo físico, que você se desprende,
Onde é que você acha que você vai no primeiro instante? Porque aqui é tudo por sintonia, é tudo por frequência. Onde é que você vai se desdobrar e vai lá atacar? No mesmo instante que você dormiu, você soltou, o seu corpo vai para lá. Liga direto, direto. E aí é onde começam os processos de briga energética, de sucção de energia. E aí vence o mais forte ou o que está menos preparado, menos protegido, com um mental mais enfraquecido. Né? E aí você começa a desequilibrar mental e emocional. Então vamos lá. Se você tiver com o mental desequilibrado, tá? Ou com o emocional desequilibrado, você vai transferir que tipo de informação para esse corpo que vai dar a vitalidade? Desequilíbrio, certo? Então, através do que você pensa e o que você sente, é exatamente o que você vai transferir para esse corpo onde estão os chakras, e através dos chakras vai ser passada essas energias aqui para o corpo número físico. Para o corpo número 7, perdão, para o corpo físico. Então, assim, a qualidade do que você sente e a qualidade do que você pensa é transferida para cá. E aí você cria saúde, abundância, riqueza, amor, enfim, ou dor, doença, depressão, tristeza, desequilíbrio, violência. Então, isso aqui é exatamente a resposta do que tem aqui e aqui. Certo? Então, como é que acontecem os nossos tratamentos? Por que é que você pensa certo ou acredita que pensa certo, mas não consegue fazer? Porque esse corpo é um e este corpo é outro. Não adianta você querer consertar as suas emoções através da razão. Você pensa tudo certo, mas não consegue agir de outra maneira. Não acontece isso? Então, por exemplo, todo mundo sabe que fumar não faz bem. Pode até fazer bem para o seu emocional, mas a gente racionalmente, corpo número 4, sabe que aquilo não é legal, que não precisa. Mas por que você não consegue parar? Porque o corpo das emoções aciona isso. Então a sua racionalidade pensa uma coisa e o seu corpo pensa outra. Então, enquanto isso não está em conjunto, não está indo para o mesmo lugar, o desequilíbrio vai acontecendo aqui. Certo? Então, como é que acontece para você ter 100%, não é? Que fala assim, vamos, para que a gente construa alguma coisa, para que a gente consiga materializar uma coisa, um bem material, um carro, um emprego, enfim, você precisa estar com esses dois aqui em harmonia. Tá? Então o segredo, lembra do filme O Segredo, do livro? Penso, corpo número 4. Sinto, corpo número 5. Realizo, materializo, trago para o físico. Então, esses dois corpos precisam estar ressoando da mesma maneira. Então, gente, o que acontece? Quando o seu mental está muito no tem que, está muito preocupado com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar, sempre preocupado com o outro, você não consegue saber o que você sente. Tá? E a gente tem muito mais ativo o nosso corpo racional. A escola incentiva muito mais a matemática, começa no 1, termina no 10. Para o corpo emocional, né? As coisas não são assim, o que a gente vai chamando aí de inconsciente, enfim, não tem essa racionalidade, é sentir. Expliquem o amor. Como é que explica? Não tem explicação racional, o corpo número 4 não consegue, é uma questão de sentir. Tá? Então, quando você sente tudo bagunçado, porque você sente uma coisa, né? Você sente que tem vontade de ficar em casa, mas sua cabeça fala, mas eu tenho que ir, por que eu não vou? O que a minha amiga vai dizer? Então você se força a fazer esse corpo 4, força o corpo número 5 a fazer uma coisa que você não tem vontade. Então vocês não estão concordando um com o outro. O que acontece? Desequilíbrio. Quando desequilibra aqui, transfere para cá uma energia em desequilíbrio. Você baixa o seu padrão vibratório e é aqui no corpo número 6 onde acontece a obsessão espiritual. Então, neste corpo é onde a gente tem energia vital, energia da terra, energia de que só quem está encarnado tem.
Então, se você tá com essa energia aqui, você tem uma vitalidade boa, só que você desequilibrou aqui, o corpo número 6 fica aberto para ser sugado. Então você pode ser sugado ou por um desencarnado que precisa de energia vital, certo? Que ele quer, ele não entendeu o processo evolutivo, que ele desencarnou, enfim, e ele fica sugando. Como ele não tem mais esse corpo, porque ele já desencarnou, ele suga de quem tem, certo? Então é aqui que estão os processos obsessivos. E também um processo de sucção de encarnado para encarnado. Então imagina lá o exemplo que eu dei do chefe, certo? Numa briga energética, o mais forte vai roubar a vitalidade do mais fraco. Certo? Mais forte, eu não estou falando mais forte racionalmente, gente. Eu estou falando o que tiver com maior potência de raiva naquele momento, enfim, o que tiver como vir uma trombada de caminhão. Então é aqui que também são feitas as desobsessões, tá? Então, quando esse corpo começa a ser obsediado, o que acontece com esse corpo físico? Você precisa de uma quantidade de energia aqui para viver de uma maneira saudável. Se tem alguém absorvendo essa energia, aquilo que era só para você passa a ser dividido. Então você transfere para o corpo físico uma quantidade menor de energia. Então esse corpo número 7 aqui, o corpo físico, ele adoece. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona um corpo físico doente. Então eu tenho lá um problema físico, sei lá, no pulmão, no fígado, enfim. É porque a qualidade da energia que está sendo passada aqui, ela é muito pequena. Tem uma pessoa, um terceiro, ou quarto, ou quinto, não sei quantos, né, absorvendo dessa energia. Então, como é que funciona o tratamento? Né? O tratamento de desobsessão, ele vai acontecer aqui, a princípio, tá, gente? É mais complexo, mas a princípio, para ficar mais fácil a compreensão, já que a gente é muito mental e precisa entender um pouquinho para poder entrar num processo de cura desse. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar a desobsessão, retirar aquelas criaturas que estão absorvendo a sua energia. Só que se você retira aqui, mas não trabalha esses outros corpos, mental, crença e emocional, que está todo bagunçado, daqui a uma hora, quando você sai do trabalho de desobsessão, se aqui tiver tudo bagunçado, daqui a pouco tem outro obsessor. Porque o obsessor aqui, gente, não necessariamente é uma questão particular, não tá ali porque ele quer te ferrar. Muitas das vezes, na maioria das vezes, tá? Ele tá ali só por necessidade, ele não consegue entender que ele não tem mais isso e ele precisa, é uma necessidade. Tá? Então ele vem aqui te absorver. Como é que eu explico essa necessidade? Imagina uma pessoa encarnada, tá? Que fuma. Então ela tem muita vontade de fumar um cigarro, tá lá encarnado. Então de madrugada lá, nossa, tô com uma vontade de fumar. O que ele faz? Levanta, pega um dinheiro, vai no bar, na padaria, enfim, no posto e compra o cigarro e fuma, certo? Porque ele tem uma necessidade grande. Só que e se ele desencarna? Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai pegar um dinheiro e vai lá comprar? Ele não consegue, ele não tem mais a matéria. Então, ele vai entrar em contato com pessoas que possam fornecer esse tipo de energia para ele. E aí é onde ele fica grudado. Então, todo obsessor não é um ser mal que está ali só para pessoalmente uma briga, enfim, para te machucar. Existe? Existe, tá? Mas não é a maioria. Tá? A maioria é por pura necessidade, por falta de compreensão, de evolução. Certo? Então, quando você tira daqui aquele peso que estava, você tende a sentir um alívio muito, muito grande, principalmente nos processos depressivo, bipolaridade, fibromialgia, enfim, pânico, todas essas coisas, essas questões, tá? O físico começa, mesmo nas doenças físicas, o físico começa a se restabelecer, porque ele consegue passar um pouco mais de energia para cá, tá? Porque é realinhado os chakras. Só que se você não tratar o corpo número 5 emocional e o corpo número 4 mental com novas crenças aqui no 4, você continua achando que o que o outro diz é mais importante, que você tem que ser bom, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, você desequilibra de novo. Tá? Então,
onde é que estão, além da desobsessão aqui no corpo número 6, os nossos tratamentos. Estão principalmente aqui no 4 e aqui no 5. Então, com a racionalidade, a gente não conserta a emoção. E com a emoção, a gente não conserta. Então, a gente trabalha principalmente neste corpo, que é o mais difícil de entender, certo? Porque é o corpo de sentir. Então, eu vou fazer o trabalho neste corpo aqui. Tá? Nós vamos lá na emoção que deixou você machucado. O corpo racional, porque às vezes você quer lembrar o que foi. Então, as terapias convencionais, elas vão lá, vamos lá na sua infância, vamos lá ver o que aconteceu, por quê. Tá. Só que imagina que a dor não foi nessa vida, foi numa outra vida. Esse corpo aqui vai ter registros de dor que vai vir daqui, ó. Tá? Porque o registro da dor é dor em qualquer tempo. E imagina assim, ó, vou dar um exemplo para vocês que foi um exemplo que me ajudou muito. Eu acho que eu já até falei em algum outro vídeo dele, mas que é bem bacana. Imagina uma pessoa que teve na Boate Kiss. Só um exemplo, tá? Não é um caso real, eu só tô dando um exemplo. Uma pessoa que teve lá na Boate Kiss, que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul, que morreram muitos jovens. Imagina que tinha uma pessoa lá que estava lá se divertindo, bem feliz, e de repente começou aquele tumulto, começou o fogo, começou a apagar a luz, começou todo mundo correr, todo mundo gritar. Imagina a dor dessa pessoa nesse corpo aqui. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela estava sentindo um medo, um pavor, inclusive por não entender. Vamos imaginar que essa pessoa fugiu, conseguiu correr, sair correndo, deu um comando aqui mental, preciso sair, não sei o que é preciso sair. Sentiu toda a força e conseguiu sair da boate e não morreu. Então, ela ficou com uma dor muito profunda desse dia, mas vamos imaginar que ela não morreu, ela superou a perda dos amigos, enfim. Vamos imaginar que tudo tenha passado e que daqui uns 30 anos essa pessoa vai num outro lugar, não precisa nem ser na mesma cidade, numa outra cidade, com pessoas completamente diferentes daquela que estavam no dia. Ela vai num restaurante, num jantar romântico. Quando ela entra no jantar, entra nesse restaurante, o que ela faz? Ela tem lá uma luz de vela, ela se depara com uma vela. No mesmo instante, este corpo número 5 sente uma dor e fala, ai, aí ela pensa, automaticamente, ela sente primeiro e pensa aqui com o corpo número 4. Nossa, lembrei daquele dia da Boate Kiss, não quero ficar aqui, quero ir embora. Então ela tem uma resposta coerente para o que ela está sentindo. Então, ok, vamos embora porque eu não me sinto bem, porque me lembra daquele dia, certo? Ela vai embora e respeita o que ela está sentindo. Mas imagina que ela morre. E aí ela nasce uma vida para frente. Uma, duas, três, enfim, não sei. Quando ela... imagina que nessa outra vida ela não se lembra, porque o mental racional não é o mesmo, tá? É uma outra racionalidade. Só que ela, como veio para trabalhar isso, ela traz as emoções aqui. Imagina que nessa outra vida ela está muito bem e ela vai ser convidada e ela vai até uma festa, e é uma festa junina. E aí ela se depara com uma fogueira. Ela sente um mal-estar profundo nesse corpo número 5. Só que esse mal-estar não tem explicação, porque ela não se recorda, porque não foi nesta vida que ela teve aquela realidade. Então, ela fica, vamos imaginar que ela fala, ai, eu não gosto de ficar aqui, eu não consigo ficar aqui, eu não aguento ficar aqui. Por quê? Não sei. A resposta é não sei, porque ela procura dentro da memória racional dela e não encontra, tá? Só que a dor, gente, vocês já ouviram falar que dor não tem tempo e espaço? Dor dói. Se eu pedir para você fechar os seus olhos agora e ir lá num momento triste da sua vida, de uma perda, por exemplo, todo mundo já teve, vai lá nesse momento. Lembra do dia que você perdeu, ou perdeu um namorado, ou perdeu um ente querido. Lembra? Não dói? Pode abrir os olhos. Não dói?
Então, dor é dor, dor dói de novo agora. Se você lembrar, se você acessar a dor, ela dói agora. Então, dor não tem tempo e espaço. E é isso que acontece muitas vezes. Essa pessoa, por exemplo, da Boate Kiss, ela não se lembra, mas ela sente uma dor. Porque a dor, ela vem, embora seja a gente acha que a gente pensa, lembra primeiro para depois sentir, é muito rápido, mas não é verdade. A gente sente primeiro para depois pensar. Até porque a composição do nosso corpo físico, se você for pensar no feto quando a gente é gerado, o que é que nasce primeiro? O coração ou o cérebro? Pensa bem. Para quem não sabe a resposta, né? As mulheres de plantão, as mães sabem. O que é a primeira coisinha que você vai lá no médico saber? É escutar o batimento do coração. É só uma sementinha, ainda não tem corpo formado, ainda não tem cérebro, certo? Mas já tem um coração batendo, já tem um sentir aqui. Tudo que sente vem primeiro e aí depois é que a gente lembra. Então, quando a gente toma um susto, primeiro a gente assusta para depois racionalizar, tá? Então a gente precisa começar a respeitar este corpo, a escutar o nosso sentir. É ele que dá todas as informações de se a gente está certo ou está errado, se a gente está se respeitando ou não. E é aí que a gente começa a adoecer esse corpo. E os nossos tratamentos, a princípio, é retirar daqui do corpo número 6 o sobrepeso, o terceiro que está absorvendo aquela energia, o intruso, certo? Depois é trabalhar nesse corpo aqui. Você não vai conseguir entender o trabalho, você só pode sentir o trabalho. Então, apagar um registro de dor aqui é necessário para que você consiga sair de um processo depressivo, para que você consiga sair de um processo de doença, seja ela qual for. Então, o nosso trabalho principal é tirar o intruso e desbloquear todas as memórias de dor, as memórias do sentir, apagar aquele peso, aquela sobrecarga que fica aqui. Então, aquele registro de memória da minha moça da Boate Kiss, entende? Ela não precisa dele, ela só está ressoando com isso porque ela acessou um registro de uma outra vida, né? Então, aqui está pesado demais para ela. Então, é necessário apagar, consertar esses registros, reconhecer o corpo número 5. E a principal base dos tratamentos do Espaço Humanidade está aqui, certo? E, claro, da consciência, como eu estou fazendo agora, explicando para vocês, dando informação saudável para esse corpo da racionalidade, para que você possa se abrir e fazer o corpo número 4, o corpo número 5, se entenderem. Esse aqui, 4, precisa respeitar o sentir, ele é o nosso termômetro, gente. Quando fala, a gente não vem com manual de instrução, a gente vem. O corpo número 5 é o nosso sentir, ele é o nosso manual de instrução. Tá aqui, ó, é só se conectar com esse corpo e perceber o que eu gosto, o que eu não gosto, independente do que a sociedade diz que é certo e errado. Sinta, você pode mentir para todo mundo, mas você não pode mentir para você mesmo. Você tem que saber o que é que você sente, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, como você é. Todo mundo precisa disso para a gente poder se reconhecer e aí fazer o mental e o emocional com qualidade, sabendo o que você gosta de verdade, o que você quer, mesmo que você fale para o outro que, eu não vou porque, eu tenho um compromisso, mas na verdade você tem que saber que você não vai porque aqui não ressoa, por algum motivo que você desconhece. Mesmo que seja desconhecido, você não tem vontade, o seu corpo não pede para você, a sua alma não pede para você ir, então você não vai, tá? Respeita o seu racional, respeitando o seu emocional. Com isso aqui em qualidade, você transfere uma energia de altíssima qualidade aqui, tá? E o seu corpo físico, a sua vida vai estar em ressonância, porque daqui para cá, gente, se a gente respeitar o fluxo da vida, a gente perceber os sinais que a vida dá pra gente, a gente vai ter todas as respostas. A nossa vida não vai empacar em lugar nenhum, porque se tá difícil demais, não é seu. É o contrário do que dizem por aí, tem que insistir.
A gente tem que ser persistente com o nosso sonho, porque a gente sentiu aqui no físico que é isso que movimenta a minha alma. Então eu vou planejar para conseguir materializar o que eu quero. Mas algumas coisas, se você se força, se tá difícil demais, não é por esse caminho. O que é nosso, o que Deus nos prepara, o que é nosso é fácil, é simples, é gostoso, é agradável, tá? Então só para vocês entenderem um pouco, mas não vai dar para entender tudo, porque não dá para entender o sentir. Então é aqui que a gente trabalha. Então se você tem qualquer problema no corpo emocional, se você não consegue resolver alguma coisa, se você já tentou, procura o Espaço Humanidade, entra no nosso site, assiste mais vídeos, liga pra gente, marca sua consulta. E se você é muito racional, tá aí desconfiado de tudo que eu tô falando, paga pra ver. Paga pra ver. Eu garanto que você vai conseguir. Aquelas coisas que você não conseguia fazer, um bloqueio absurdo, vai ser desbloqueado aqui. E aí você vai conseguir fazer, você vai conseguir chegar onde você quer, você vai conseguir a sua cura. Embora pareça em algumas situações impossível, eu garanto que não é. Trabalhando no corpo certo, trabalhando no duplo etérico certo, porque se o seu fígado, por exemplo, tem uma doença no físico, no duplo etérico aqui tem um fígado também, um corpo sutil do seu fígado, e a gente consegue tratar esse corpo sutil, entender qual é a emoção, tá? Que tá deixando esse corpo aqui doente. Aí a gente vai na emoção, trata a emoção, transfere para cá energia de qualidade, não tem mais emoção de dor. Então aqui é amor, amor é um físico saudável, certo? Porque o amor é uma frequência. Então, se você se ama, dê importância para você, não se trate como um pano de chão, porque ninguém respeita pano de chão. Se trate com amor por você mesmo, porque se você tem amor por você, você vibra amor. Se você vibra amor, todo mundo tem amor por você. E o contrário também é verdadeiro. Se você não se respeita, se você se maltrata, não vai ter ninguém que te trate bem, também vão te maltratar. Mas isso é um outro tema para um outro vídeo, tá? Eu queria que vocês acessem a nossa página, se cadastrem no nosso site para receber mais informações, muitas coisas nesses assuntos a gente vai estar sempre falando, tá? E também marca a sua consulta. Se você é muito racional, se você está desconfiado, paga para ver. E se você tem uma dor muito profunda, para de sofrer. Se você tem uma dor física, uma doença física, vamos tratar junto com o médico, mas vamos tratar essas causas também emocionais, certo? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, entre em contato, marca a sua consulta, curte a nossa página do Facebook, e a gente vai estar postando muita coisa lá, e se cadastra no nosso site para receber um monte de presente, um monte de e-book que a gente vai sempre encaminhar para os nossos amigos, tá bom? Eu agradeço, um beijo para vocês, até mais!